Olá, sou Fábio Dantas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que são as 7 leis que regem o universo. Essas 7 leis que já vêm sendo passadas pela humanidade, para a humanidade desde o Egito, desde lá, atrás dos templos de Atlântida, de Lemúria, coisas que hoje a gente tem acesso aqui, que Pai Damião fala muitas vezes. Eu vou fazer um paralelo com o Pai Damião e esse livro aqui, o Kybalion, que eu recomendo esse livro para todos vocês, fininho. Ele vai abordar essas 7 leis. Cada vez que a gente lê, eu li algumas vezes, cada vez que você lê, você entende de outra forma e é muito interessante. A gente precisa ter acesso. Antes eram para os iniciados, né? Mas hoje, graças a Deus, todos têm condições, capacidade de adentrar essa leitura e de fazer suas próprias reflexões, e até os meios de comunicação como o YouTube, Facebook, tem ajudado muitas pessoas, o Google nas pesquisas, tem muitos sites sérios falando, abordando, fazendo analogias, paralelos com as leis e os axiomas que tem aqui nesse livro. Primeiro eu vou mostrar aqui quem foi Hermes Trismegisto. Esse daqui, na literatura nós encontramos esse formato, mas ele é considerado também associado ao deus Thoth, lá do Egito. Nós tivemos inclusive uma imersão em 2016, não é? Fizemos as ativações no Egito com Matias de Stefano. E na época, quem conduziu toda esse grupo, essa dinâmica, foi esse daí, Thoth. E Thoth, ele já essa visão também, esse ser, essa mônada, como queira chamar, é uma energia, é uma vibração do próprio Hermes, aqui destacado nessa foto. Coloco aqui também a foto de Thoth para vocês. Então Hermes era conhecido como Hermes, o 3 vezes grande. É muito importante a gente saber o que significa esse nome Hermes. E dizia que ele possuía a tábua de esmeralda. Eu coloco aqui a foto para vocês. E essa tábua de esmeralda é o guia completo da magia, da alquimia. Ele trabalhava com tudo, astrologia, com várias leis, inclusive tudo que for relacionado, na época era considerado ocultismo, né? Porque era oculto, porque era o segredo, mas isso daí já foi revelado. Quando a gente pega um livro desse, a gente já vê que não se trata mais da palavra, literalmente falando, o ocultismo, não está tão oculto mais, já está bem visível. E seus ensinamentos teriam sido publicados em inúmeras obras que deram origem à filosofia hermética, sistema de práticas que buscava a ascensão pessoal da natureza física dos mais altos reinos. É uma deidade sincrética que combina aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth. Então, é bem interessante. Quando também tivemos lá no Egito, visitando os templos, nós visualizávamos algumas lâminas, inclusive do tarô. O tarô do tarô egípcio é baseado em muitas imagens dos templos e muitas imagens assim. Veja como é interessante o formato desse Deus. E a gente precisa o quê? Saber que não existe certo nem errado, inclusive um dos princípios da polaridade, né? Que a gente vai, o que é certo pode ser errado, o que é errado pode ser certo. O frio e o calor, existem as polaridades. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre cada princípio desse, que é muito importante a gente saber e fazer reflexões que eu venho recebendo também com o Pai Benedito, com os mentores da casa. Cada vez que a gente lê um livro, a gente é guiado, a gente vai sendo provocado por algumas reflexões do dia a dia, e é isso que a gente tenta buscar aqui para vocês. O livro é esse aqui, 3 iniciados, foi assim escrito, ninguém colocou o nome, escrito por 3 iniciados do hermetismo, mas sem autoria oficialmente reconhecida. A obra de 1908, veja que mais de 100 anos, né? E você lê essa obra e parece que ele escreveu a semana passada, de tão atualizada, de tão reflexiva que é dentro dos parâmetros, coisas que eu li, que Kardec falou, que o Espiritismo falou, outras filosofias falaram também. Hermes teria vivido no Antigo Egito, como eu falei, numa de suas primeiras dinastias em 3200 a.C. e 1500 a.C. E aí Kybalion também vem de Kabbalah, que significa traduzir, entregar o conhecimento. Eu achei interessante essa frase aqui do pensador: os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. E muitas vezes a gente lê um livro desse e não entende nada, porque não é para ser revelado nesse momento.
Talvez a gente tenha ainda que passar por alguns aprendizados na vida para depois entender essa reflexão. Mas é muito interessante que a sabedoria, o conhecimento está para todos, está aqui, mas poucos conseguem perceber, conseguem se conectar com o conhecimento. Mas a gente busca e a gente vai lendo cada vez mais. Eu digo sempre isso: lê um livro, não entendeu? Leia novamente. Leia até entender, porque esse livro daqui vale a pena. Primeira lei, lei do mentalismo. E aqui muitas palestras que eu faço de física quântica, de ativismo quântico, de pensamentos positivos, de poder da gratidão, de oração, tudo isso está dentro do mentalismo, porque todo é mente, o universo é mental. Tudo que está aqui são partículas, são átomos, isso aqui é materializado, isso aqui é matéria, isso é fruto tudo de nossa imaginação, da nossa mente é que produz isso. Quando a gente diz que vai manifestar, muitas vezes no exercício, em algumas práticas terapêuticas como Theta Healing, a gente trabalha muito com manifestação, né? Vamos manifestar, vamos fazer esse exercício. As afirmações positivas que eu faço aqui, 21 dias, anota, na frente da palavra eu sou, tudo isso é poder de manifestação, tudo isso você traz do seu inconsciente. E o mental está no inconsciente, a gente precisa puxar de dentro de si, porque tudo está dentro, né? Jesus dizia, você quer o quê? Quer se curar de quê? A pessoa tinha que dizer, a pessoa tinha que buscar, refletir, porque não era Jesus que passava e o cego estava ali, ele tocava, fazia mágica com a varinha de condão, não era assim. Ele perguntava ao cego, você quer o quê? Você quer se curar de quê? Talvez ele não quisesse se curar da visão, fosse um joelho, né? Tornozelo torcido, mas ele perguntava e respeitava. E o universo é assim, a leitura que a gente faz é essa. Aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente quer modelar, quer parecer, é só você puxar de dentro, porque todos nós somos partículas. O texto do Pai Damião, dessa semana que eu postei, que somos poeiras cósmicas. Muito interessante. É só fazer uma reflexão, eu trago um pouco já para vocês refletirem comigo. Então, a verdadeira natureza da força, da energia e da matéria estão subordinadas ao domínio da mente. Não tem pessoas que conseguem fazer levitar objetos. Aquilo ali, essa pessoa já chegou num nível tão profundo de utilizar o poder da mente que ela consegue sim fazer. Isso não é truque. Isso daí tem pessoas que levitam. Isso hoje em dia é mais difícil, porque nós temos muito pensamento acelerado, ansiedade, falta de meditação, falta de tempo. Existem relatos de muitas freiras dos monastérios que elas levitavam, elas conseguiam chegar num grau de elevação, é só vocês fazerem buscas que vocês vão perceber. Algumas conseguiam levitar, de tão leve que fica a matéria. A força do pensamento faz com que ela levite. E foi assim que foi construído muita coisa no passado. Tem até a teoria das cordas que fala que cantando com a música você vai elevando, trazendo aquelas pedras, carregando. Isso era tudo possível antigamente. Mas hoje o planeta está tão denso em que pese falar de terceira para quarta para quinta dimensão, mas a gente ainda tem uma densidade muito forte. Tanto é que seres de alta calibragem têm dificuldade de descer aqui para o planeta. Alguns seres se manifestam por meio de tela mental, mensagens, mas não materializando aqui, porque é muito denso. Em algumas sessões, talvez, de ectoplasmia, os médiuns ali da corrente colocam ectoplasma e alguns seres conseguem se materializar, manifestar mais. Mas é muito difícil isso, porque nós temos essa dificuldade mesmo, essa dificuldade de concentrar, de ficar ali presente, no momento presente, que é isso que a gente tanto fala, Pai Damião fala muito aqui. Nós precisamos estar no momento presente. Quantas pessoas estão aqui e não estão aqui? Não é interessante isso? Será que todos, os 100% das pessoas que estão aqui no auditório estão aqui? Tem que fazer essa reflexão. E a gente perde um grande tempo na nossa vida, vindo para uma casa espiritual, indo para algum lazer e não estar naquele momento presente. Ou está no passado, ou está pensando amanhã o que vai fazer, ou está cansado, ou está pensando em algo negativo, ou está com medo de pegar o coronavírus, ou está pensando que a humanidade vai ser dizimada. Deixe com o universo, deixe com as leis, está tudo certo, está tudo sob controle. O que tem que ser está aqui, essa lei aqui, tudo é mental. Então, alguma maneira a gente está atraindo, a humanidade está atraindo, porque a densidade negativa está tão forte, está tão grande, que vai chegar mais coisa ainda. Há muito tempo Lúcio falava que vinham muitos ataques pelo ar.
Isso já foi avisado. Pai Damião falou isso tem um ano. Que se preparem, que vem os ataques pelo ar. A pessoa pensa que vai chegar disco voador atacando, né? Mas não é assim não, gente. Não precisa de disco voador, não. Vem por um vírus, bactérias, outras coisas. E a gente precisa estar preparado. Mas quantos de vocês pararam para rezar? Vamos rezar? Vamos pedir ao arcanjo Rafael para fazer a sustentação desse planeta? Mas não. Não sei quantos morreram já na Itália. Não sei quantos. No Brasil, um caso. Vamos parar de vibrar, certo? O que é que você vai fazer com essa informação? Qual é o seu medo? É o medo de chegar em você? É o medo de morrer? Vamos parar para refletir o que é isso que a gente está atraindo e passa. Tem gente chorando. Ontem uma pessoa disse que estava em Salvador e estava com uma gripe, foi lá para a emergência, para a urgência, e as pessoas estavam gritando, socorro, eu não quero ter o coronavírus na emergência. Então já chega um momento de pânico, chorando mesmo, que não quer ter o corona. Então quando você, o universo ele não consegue captar a palavra não, né? Então eu não quero ter, então eu quero, né? Então vamos desconstruindo, é muito importante a gente saber, e o autoconhecimento. Pai Damião fala aqui, para as dores da alma, o autoconhecimento. Não tem outra solução, não tem alternativa. Para as dores da alma, o autoconhecimento. Cada um tem que dar conta do que é que está doendo na sua alma. Não é o preto velho, não é o mestre ascensionado, o caboclo, seja qual for o mentor, Bezerra de Menezes, não é ele que tem que dar conta, não. Ele vai dar a orientação espiritual, a cura energética, mas se a cura não estiver dentro, não adianta. Então tudo é consciência mesmo, o universo está expandindo, né? Big Bang, expande. Dizem que um dia vai voltar tudo, né? Tudo que expande, não é isso? Um dos princípios é esse. Tudo que sobe, desce, tudo que expande também vai, é a polaridade. Abre, fecha, bumerangue. Então, mas vamos ficar mais atentos, porque se tudo está expandindo, o que é que eu estou fazendo expandir? Com o meu pensamento, eu estou expandindo miséria, negatividade, procrastinação, amor, ódio. O que é? Qual o sentimento que eu estou expandindo? Tudo que a gente escreve, a gente expande. Tudo que a gente quer. Quantas pessoas aqui não realizaram sonhos, né? A gente chama muito de sonhos. Quantos aqui não manifestaram seus desejos mesmo? Desejo de propósito de vida. Porque todos nós estamos com a programação aqui para ser feita. O homem, considerando o universo de que é simplesmente uma partícula, uma poeira cósmica, como diz Pai Damião, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. E aqui tem um axioma interessante desse livro aqui: para mudar a vossa disposição ou o vosso estado mental, mudai a vossa vibração. Isso daí Jesus falava, Buda falava, todos falavam, Pai Damião fala, e parece que a gente precisa repetir, e a gente ainda não entende que tudo é vibração. Eu gosto muito de Amit Goswami, nós tivemos certa feita com ele, fazendo um ativismo quântico, que é um curso que ele faz, eu recomendo, de 4 dias, onde a gente faz meditações e provocações por ele, com também muitos princípios que ele traz da física quântica. Ele fala que a consciência é a base de todo ser, então tudo isso é bem interessante, né? Pensamentos, emoções e consciência desempenham um papel principal nas nossas experiências de vida, mas por eles serem invisíveis, nós não os compreendemos ou os usamos a nosso favor. Por quê? Porque a gente só acredita vendo, né? Quantas pessoas têm fé? O que é fé? Quando tem uma gripe dessa, todo mundo perde a fé, porque já acha que Deus está mandando, que é o Satanás, que é o demônio, que são os anjos caídos. Vamos tirar um pouquinho da culpa deles, vamos fazer a nossa parte. Será que você está lavando sua mão? Porque muitas pessoas nem lavam as mãos. Agora, com medo da gripe, as pessoas estão lavando 4 vezes por dia. Já devia lavar antes, né? Então veja que nossos hábitos precisam ser vistos mesmo. Tem que... ou então tosse na cara da pessoa. Tudo isso. A gente precisa ter comportamento, não é? Quantas pessoas ficam jogando do lado de fora do carro objetos, entupindo as bocas de lobo, depois as cidades estão cheias d'água, aí o problema é do político, o problema é não sei de quem, e aquele palito de picolé que você joga toda hora, aquela latinha que você joga na praia, tudo isso a gente tem que parar. Qual é a nossa camada de responsabilidade de tudo isso? Porque o universo, ele não é burro, o universo está lendo.
está fazendo a leitura, tudo é mental. A pessoa reclama o tempo todo do chefe, a vítima que chegou, que estava com a cara feia, fica desempregado. Mas a pessoa não pediu isso. Quando a pessoa começa a reclamar do emprego, eu falo sempre nas lives, a pessoa, emprego, está empregado, estou desempregado. Aí eu pergunto, vem uma carta, o que é que você quer fazer da vida? Vai continuar desempregado muitas vezes, porque você não quer nada, você não quer estudar, você entra no emprego, daqui a um mês ninguém presta, você é a pessoa melhor do mundo, a pessoa colega de trabalho está falando de você, tem que parar com vitimização, porque não há mais tempo para isso. Ou então vai ficar para trás e vai embora com uma gripe dessas, porque o planeta precisa de pessoas de verdade, 100% aqui, e não fazendo mais ou menos. E Pai Damião, ele diz o quê? É necessário que as consciências ativadas se ponham a serviço dos canais espirituais, dos canais da lucidez, das verdades de cada um, empoderando o caminhar cada vez mais desapegando das suas vestes ilusórias da matéria. Então são vestes ilusórias mesmo que a gente ainda tem esse comportamento, essa vitimização, da hora que acorda até a hora que vai dormir, a gente procura essa negatividade, essa ilusão da matéria. A gente precisa voltar para dentro de si e saber que nós somos espíritos, nós estamos passando um período aqui e que isso é apenas uma veste, isso aí é a mais pura verdade. Então, com isso, a consciência individual precisará se unir à consciência coletiva. O Pai Damião fala muito da coletividade. Abraçando as forças do bem maior, Deus das manifestações que cada um acredita, para criar mecanismos de alívio dessas dores. A manifestação que cada um acredita, evangélico, católico, hinduísmo, não existe verdade absoluta, e ele fala também isso, que ele não fala a verdade absoluta, mas ele faz uma provocação e diz, conteste, fala a sua verdade, escrevam as suas histórias. A gente precisa contestar e não ficar igual o papagaio de pirata, balançando a cabeça quando é cômodo, porque no primeiro não que a gente recebe, a gente já muda de casa, já muda de paróquia, aquele padre falou, eu não gostei, a gente tem que parar de vitimização, porque o universo está fazendo essa leitura. A segunda lei é a lei da correspondência. Essa daí é fantástica, porque a gente às vezes pensa que está num casulozinho, planeta Terra. Algumas vezes eu assisto televisão e a pessoa, não sei o que lá, o planeta Terra, né? Não sei o que lá do mundo, o maior do mundo. Que mundo? Do planeta Terra. Porque o mundo é tão... Quem sabe, parece até que não existe vida em outros planetas, né? Mas a gente tem que ter consciência que existe sim. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Kardec falava isso. Kardec falou da pluralidade de mundos, o que está em cima está embaixo, até porque nós estamos girando aqui, nós nem estamos parados. Nós estamos naquele princípio da expansão. Existem milhões de mundos semelhantes e maiores. Aqui na Quarta Ufológica a gente tem a oportunidade de perceber, por meio de fotos, traz imagens aqui, cada planeta maior do que o planeta Terra. E bilhões e bilhões e bilhões. Como é que a gente diz que não existe vida além do planeta Terra? Então a gente está precisando realmente voltar para o educandário, né? Há milhões de universos iguais em existência dentro da mente infinita do todo. E mesmo no nosso pequeno sistema solar, há regiões e planos de vida mais elevados que os nossos. Nós não conhecemos a vida marítima. Nós só temos, parece, conhecimento de 10%, né? E 11%. Imagine, 89% a gente não sabe do nosso planeta, vai dizer de fora, né? Para a gente dizer que isso está certo, está errado. Então, ele fala também, a morte não é real. A gente sabe que a morte é uma mudança de campo, ainda mesmo no sentido relativo. Ela é simplesmente o nascimento a uma nova vida, e continuareis aí sempre em planos mais elevados de vida, a outros mais elevados, porém os éons de tempo. Dentro da mente, pai e mãe, o filho mortal está em sua morada. Então, nós estamos aqui e agora, porque precisamos estar aqui e agora. E a gente sabe que vai morrer, ou desencarnar, ou seja lá o nome. Uma vez eu disse assim, fulano morreu, aí disseram, mas você não é espírita, não pode dizer que morreu não, desencarnou. Eu disse, vai mudar, viu, o estado da pessoa que está no caixão, isso, né? Está morto do mesmo jeito. O que importa, gente, é o que vai ser depois. Se você fala morto, desencarnado, todo mundo precisa de uma caixinha para dizer que está certo, está errado. Eu fui para o velório de minha avó e chegou uma pessoa e disse assim, para Fábio está ótimo, né, porque ele é espírita. Aí eu sou, meu Deus, então está tudo certo. Aí então já vem o julgamento.
então tá tudo certo, pode morrer todo mundo da minha família porque eu sou espírita. Então as pessoas precisam ter mais consciência de si e do outro e respeitar, procurar saber, porque todos têm suas dores, independentemente. Todos nós temos o apego sim da matéria, mas trabalhamos o autoconhecimento para um dia a gente desapegar mesmo, porque a passagem vai ser para todos. Mas como diz Pai Damião, só existe o Elúcio, o Pai Damião, ele diz que na morte só tem uma passagenzinha. Você pode ter marido, filho, mãe, só vai aquela pessoa. Mesmo que as duas morram no mesmo tempo, como diz no direito a comoriência, né? Ninguém sabe quem morreu. Os dois morreram no acidente, mas vai ser uma passagenzinha para cada, não vai os dois grudados, não. Então a gente tem que ter isso, cada vez mais a gente se conscientizar e buscar o nosso controle, porque a gente vai sozinho nesse momento. Então a gente fazer isso mesmo, sabendo que a morte é uma passagem, que pelo menos os contatos que a gente tem com seres, com mentores, lá também é muito bom. Se aqui é bom, lá também é muito bom. Porque tudo que está em cima está embaixo, não é diferente. Em alguns lugares, quando a gente chega lá, vai comer. O livro Eu Escolhi Nascer mostra a colônia de Alvorada. Lúcio narra. A colônia de Alvorada é muito parecida com o nosso comportamento. Hospital, escola, biblioteca. Quando nós estamos dormindo, quantas vezes estamos na biblioteca estudando para essa palestra aqui? Essa noite toda eu recebi instrução. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, vamos orientar, você vai falar o que tem que ser falado. Não adianta a gente se preocupar, porque nós estamos com mônadas, com espíritos, com sustentação para fazer o que tem que ser feito. E cada um tem essa capacidade, porque nós não estamos só. Quem estuda as mônadas vai entender um pouquinho mais. Esse livro aqui, O Poder do Arcanjo Miguel, que eu convido a todos para fazer parte também dessa egrégora, eu falo um pouco das mônadas, das famílias, dos mentores, dos mestres ascensionados, dos anjos, dos arcanjos, da geometria sagrada, de tudo isso e muito mais, canalizações, ativações. Então é um livro que vocês vão poder também ser auxiliado para entender um pouco mais de linguagens como essas, o que é uma mônada, o que é um complemento divino, né, do masculino e do feminino, que é a última lei que nós vamos estudar. Então é isso, é a lei da correspondência. Eu pesquisei isso na física quântica aqui para complementar o livro. Existem centenas de ondas de rádio penetrando onde você está. Cada estação tem uma frequência diferente, uma energia diferente. No universo, estamos ligados a uma frequência de uma determinada realidade física. É possível viajar entre várias dimensões? Sim. A consciência é a mesma em todas, pois a consciência permeia todas as realidades. Somos seres multidimensionais, já estamos vivendo em várias dimensões ao mesmo tempo. Então a pessoa diz assim, morreu, foi para outro lugar, do jeito que está que vai. Se você é uma pessoa cheia de vitimização, reclama, não se preocupe que você vai para um lugarzinho igualzinho você estava. Ninguém vai para o céu, os anjos, arcanjos, não. Se você vibra nessa sexta dimensão, sétima, oitava, se você já está conectado, você vai. Porém, se você está reclamando, fazendo maldade com animais, desejando mal para as pessoas, o purgatório é isso daí, a mente sua já está no purgatório. Chega de criar aquele inferno de Dante, porque o inferno, cada um já sabe onde habita. Nós já tivemos em lugares mais atrasados antes. Felizmente, a espiritualidade faz com que a gente receba os gases adormecedores para que a gente venha para cá esquecido, porque se a gente lembrasse ia ser muito pior para nós, né? Mas durante todo o percurso de nossa existência, a gente precisa realmente fazer esse caminho de volta e depois a gente vai voltar de uma forma ou de outra. Então, vamos lá viajar nessas dimensões. Pai Damião sempre diz, nós estamos no mínimo entre duas dimensões. Então, estamos aqui e estamos lá em outro lugar também. Eu trouxe uma imagem também de realidades paralelas. Tem alguns filmes que eu adoro que falam muito sobre isso, que é OA, não é? Quem já assistiu aqui, Doutor Estranho, Sense8, Netflix, assistam aí, não estou ganhando nada, podia até pagar para cada sossego, mas assistam esses três para começar e entender um pouquinho. Olha aqui, é mais ou menos assim, o multiverso. Se fecharmos os olhos em meditação, podemos acessar. Até, foi para uma vida passada. Às vezes você está em outra dimensão mesmo. Está vivendo lá em consciência. E quem estudar as mônadas vai entender um pouco sobre isso. Se quisermos realmente ampliar as nossas consciências, temos que entender que existem outras formas de manifestações nossas no mundo e nos diversos universos. É isso mesmo.
é profundo. Leiam depois com calma o livro, vocês vão entender mais. E Pai Damião, para completar esse princípio aqui, todos podem viver no planeta Terra com consciência de várias dimensões neste mesmo corpo. Olha que interessante, que bálsamo. Todas as consciências juntas e cientes do real propósito a seguir enriquecem as águas que lavam as bênçãos do sobrenatural límpido. Que nós às vezes procuramos o sobrenatural não tão límpido, né? Mas a gente precisa buscar mesmo o que vai fazer com que a gente cresça e evolua espiritualmente. Outra lei maravilhosa que essa daí, se você aplicar no dia a dia, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Mesmo quando a gente está dormindo, a gente sonha, tem pesadelo, faz projeção, viagem astral, abdução, contato, várias coisas que a gente fala na ufologia. Muitas pessoas são abduzidas em sonos, voltam com marcas, não precisa sair o corpo não, sai o espírito mesmo. Eles vão ter trabalho de arrastar um bolo de carne, eles levam o espírito mesmo, que o espírito está tão flutuante, me leva que eu vou, né? Qualquer lugar, é qualquer lugar, igual a Alice lá no gato, né? Para onde você quer ir o gato? Eu não sei. Então qualquer lugar serve, né? Então vai lá um irmãozinho aí, de outra ordem, leva e a pessoa volta, diz que teve relação, teve isso, teve aquilo, está todo roxo, aparece mesmo. Nós que tivemos a oportunidade de fazer um estágio lá com o Gil da Moura, temos muitos casos de pessoas que voltam falando outras línguas. São coisas assim, como é que ela chama até? Poltergeist, né? De a gente fazer às vezes uma sessão hipnótica e as coisas flutuarem e quebrarem, estourarem. Isso acontece. Talvez assim, a gente que não tenha essa ocorrência no dia a dia, acha que isso é tudo loucura, ilusão, mas isso está acontecendo. Objetos que somem e aparecem em outro local, deve ter acontecido com algumas pessoas, mas é muito fácil o nosso mental dizer, não, esqueci, foi minha mente, foi o menino que pegou, preste bem atenção nos sinais. De repente a chave do carro some, para você não sair naquele dia com o carro, e aparece no dia seguinte. Não reclame se isso acontecer, tudo tem um propósito, certo? Às vezes é um livramento. O movimento é manifestado em tudo no universo, átomo, molécula, partícula, planetas, tudo está girando, a Lua está fazendo, cada dia a Lua está diferente. Então por que a gente acha que tudo é parado, né? Todos os pensamentos, emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração. E aqui eu falo muito da música. Esse livro aqui tem uma parte de musicalidade celestial. O que é que acontece? Cada compositor desse, Mozart, Beethoven, principalmente Beethoven, que tem as sinfonias, eles trouxeram notas-chave. Dentro das músicas dele tem umas notas-chave que foram passadas pela espiritualidade, pelos mestres ascensionados, né, os 7 raios, ou quem queira você denominar. E esses seres, eles colocaram algumas notas-chave que quando toca, a gente eleva a vibração, a gente cura. Tratamentos de câncer estão sendo curados pela música. E isso daí se chama elevação dos hertz. Aqui eu faço uma tabelinha no livro dos hertz, que cada hertz você vai evoluindo. Então, músicas que chamam a dor, chamam o sofrimento, tristeza, tudo isso vai puxar uma melancolia, vai puxar uma depressão. Com certeza isso vai acontecer. Acima de 432 Hz, tem músicas que são tão assim baixas que você vibra na vergonha. Você canta até e você não se sente bem depois, porque ela vibra numa vergonha, na dor, na tristeza, como eu falei. E músicas acima de 432 Hz vai vibrar a partir do cardíaco para cima. É mais ou menos assim, como chakras. Algumas músicas vibram bem chakra básico, né? Aquele chão, né? Até o próprio chakra básico fica querendo arrastar no chão, né? Então tem que ter cuidado. Estou dizendo para não ouvir, ouça, mas não internalize. Olhe, daqui para fora. Não faça daqui para baixo, não. Não desça para o cardíaco certa música. Gente, tem música que fica o dia todo, certo? Então coloque de vez em quando algumas músicas no meu canal aí, no canal do Agos, tem algumas músicas de elevação, mantras, para dormir. Ah, eu tenho pesadelo. O que é que você está ouvindo antes? Cores vocês têm que ter cuidado com propagandas, com algumas coisas que mostram algumas cores. Você já quer comprar logo o produto ou comer aquela mercadoria que está vendendo. Então fique mais atento, fique mais atenta com as cores e com as músicas. Isso daí é hipnose e a gente precisa ter esse cuidado. O problema de dormir, veja se a cor do seu quarto não é vermelha, papel de parede, o lençol não está vermelho, coloca uma coisa mais azul, mais tranquila.
É muito interessante. Na cozinha, um pouquinho de amarelo, porque às vezes a pessoa precisa comer, dialogar. Amarelo estimula o diálogo nas pessoas, o laranja. Então, tudo com equilíbrio, mas a pessoa tem que ter cuidado, certo? Olha aqui, ó, solteira, coração vazio, veja como seu pensamento pode mudar isso. Ó, pensamento negativo, o paradoxo, quem faz a escolha? Nós criamos nossa própria realidade, espere as coisas chegarão até você. Parece até que coisa de terapeuta, mas não é, a gente sabe que é assim. Quantas pessoas estão com a mente negativa, comece a escrever, eu sempre digo, pegue na minha palestra o Poder da Gratidão, eu faço um exercício e eu peço para a pessoa escrever tudo aquilo positivo. Escolha 20 coisas por dia que aconteceram boas com você. Por quê? Você tem que trazer coisa boa para a sua vida. Então, eu tomei café. Que bom que você tem o esôfago, o estômago. Você pode tomar um café. Muitas pessoas nem podem. Estão com problema sério de saúde, com câncer no estômago. Então, eu fui trabalhar. Que bom, eu tenho um trabalho, certo? Tudo isso, eu respiro. Então, tudo isso, eu bebo água. Que bom que você ainda tem água para beber. Em muitos lugares aí as pessoas não têm mais água. Então, a gente pode procurar 20 coisas no dia, todo dia, durante 21 dias. Faça 21, né? Eu gosto sempre do 21. Então, todo dia pegue 21 coisas positivas e vai durante 21 dias fazendo isso. No final, pegue um caderninho e anote e veja como é bom você puxar a coisa positiva na vida, tá? Olha para Damião aqui, os textos dessa semana, Poeira Cósmica. Quem quiser o texto completo está no site aguasdearuanda.org.br. Os seres humanos são poeiras estelares condensadas dentro desse planeta, assim como tudo que você visualiza, tudo que tudo que seu tato consegue enxergar e segurar. Poeiras estelares que formam células, as células formam tecidos, os tecidos formaram corpos, consequentemente órgãos e assim sucessivamente. Poeiras estelares que, quando nós colocamos as consciências, ele fala nós no plural, né? Quando a espiritualidade, né, os seres ascensos, quando nós colocamos as consciências em sexta dimensão e seguintes, são desintegrados todos esses corpos integrados a um pulsar do universo que não tem formas, não tem cores, somente um pulsar das consciências, magnitude de sexta dimensão, onde o amor incondicional e infinitude dos propósitos são empreendidos da unicidade de consciência e intenção. Tão interessante essa questão, quando a gente acessa a sexta dimensão diante, nós não vamos ter mais esse formato, é só onda. Interessante, quem quiser saber, eu gosto muito desse filme também, Lucy, simples nome, Lucy. Ela ingere uma substância, coloca dentro do organismo, explode dentro dela e ela vai desintegrando, vai ficando sem a mão e pronto, vira nada. Ela faz parte do todo, porque o todo e o nada, né, fazem parte. Então, ela se conecta. É mais ou menos isso que vai acontecer quando nós evoluirmos a consciência. Nós temos que desapegar mesmo de qualquer formato físico, porque a tendência é um dia, ninguém sabe, centenas, milhões de anos, nós voltarmos a ser essa conexão com o todo. Polaridade. Isso é bem interessante, né? Quem não acorda triste, daqui a pouco está alegre, chora, ri, está com calor aqui todo mundo, daqui a pouco frio. Isso daí são princípios, polaridades. E veja que interessante, tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, o igual e desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Pai Damião sempre fala que não existe verdade absoluta, né? Pensar, cada coisa você vai, alegria e tristeza. Porque a gente está triste, está alegre. É o mesmo sentimento. Só que a gente faz o quê? A polaridade. É como o masculino e o feminino, que vai ser um dos princípios. Para destruir uma desagradável ordem de vibração mental, ponde em movimento o princípio da polaridade e concentrai-vos sobre o polo oposto ao que desejais suprimir. Destruir o desagradável mudando a sua polaridade. Porque quando os mentores, tem alguém que chega aqui dizendo, eu tenho ódio, ele vai o quê? Perdoa. A própria pessoa transforma, transmuta. Não é Jesus, não é o mestre, não é Serafis Bey, não é o Arcanjo Miguel, não é ninguém que vai fazer isso não. A pessoa, dentro da capacidade do princípio do mentalismo, isso daí também é subprincípio, vai para o mentalismo, do primeiro que a gente falou, e na mente a gente transforma e faz a polaridade vibrar. Então a gente pode fazer isso. A coragem
E o oposto da coragem é o que? A preguiça? Seria o... A gente pode transmutar. Às vezes a gente está numa cama, estou com preguiça, estou saindo do lugar. Comece, faça o exercício mental que você transmuta. Não é que vai chegar um outro sentimento oposto. Opa, cheguei. Não. É o mesmo sentimento. Você vai e transforma. Você usa a polaridade aqui. Olha ali, ó. Qual a máscara que você quer usar? A gente pode fazer isso. É só escolher. E a gente fica com máscaras sociais. Todo dia a gente às vezes precisa estar rindo, quando por dentro está chorando. No Facebook a gente coloca rindo, mas depois que tira o selfie, né, já volta o rancor, mau humor. Né? Às vezes a pessoa está ali mal-humorada e já dá aquele sorriso e pronto. E ninguém sabe. Então ela própria já sabe como é a polaridade. É isso. Você está fazendo isso. E Pai Damião, ele vem com sua reflexão e faz. Os seres humanos precisam das polaridades. Olha, Pai Damião, bem cabalho, né? O do divino e do aterrar. Olha ele lá com o divino aterramento. Sem o equilíbrio dessas polaridades, o vazio vai preencher o peito. Sempre um vazio vai estar na sua alma, porque nem tão sutil, nem tão aterrar. O equilíbrio é que faz o pulsar feliz na vida. Tem gente que fica só namastê, namastê, namastê e esquece do aterramento. Os chakras nossos precisam se comunicar. E qual é o chakra que comunica? Cardíaco. Ele está puxando esses chakras de baixo, né? Quem não sabe o que é chakras são os polos energéticos, né? Que significa rodas que vão girando no corpo. E nós temos 7 chakras principais. Os superiores, que estão mais conectados com o nosso eu superior, com o alto, que a gente pode acessar. Olha, o laríngeo, são cores mais sublimes, o azul índigo, aqui o violeta, o cristalizado, o cardíaco verde, e para baixo a gente vai cores aprofundando, né? Laranja, amarelo, laranja, e vai para o vermelho, que é o aterramento. Então a gente precisa do aterramento e precisa da espiritualidade. Então é o equilíbrio, são as polaridades que ele fala, mas nós vamos buscar alinhar e o equilíbrio de todos. Você está querendo perguntar? Certo? Levante-se da cadeira e seja protagonista da sua vida agora, porque as polaridades existem para mostrar efetivamente como proceder ao equilíbrio sutil e no aterrar nessa caminhada que é sua, mas enquanto não alterar o pensar, sem colocar responsabilidade no oculto para transformar o que está dentro de você, porque só depende da sua abertura que você der. Olha lá o bem e o mal, né? Quem gosta muito é Ana, né? Dessa questão aí. O bem e o mal representam polaridades necessárias para mostrar como a humanidade está no nivelamento de equilíbrio. Aqui registro palavras amigas se algumas vezes as pessoas não conseguem falar para você, porque querem aprisionamentos espirituais, aprisionamentos psíquicos ou somente brincar de circo. Interessante, né? É mais ou menos brincar de circo, né? Ai, é o obsessor. Tô assim, aí tira um obsessor. Aí quando chega em casa, ó, ele chegou de novo, tá lá em casa. O que é que você está fazendo? O que é que você está chamando? Mas que bom que existe o obsessor para mostrar como é que está o seu equilíbrio mental. Porque quando você estiver equilibrado, pode chegar o falangeiro das trevas. Ele não vai nem enxergar você, porque você sabe quem você é, você sabe, tem um autocontrole, você sabe com quem está conectado, qual é a força que você escolhe. Porque não adianta só ficar Jesus, 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 Maria, Maria e não fazer nada. Então Jesus e Maria tem mais o que fazer. A gente precisa se conectar com a força divina, com Maria, com Jesus. E a fé é isso, é você ter força e saber que nada vai acontecer com você. Isso daí não é ser fraco ou forte, não. Que nós estamos aqui falando de polaridades. Mas os inimigos existem para nos provar que a gente precisa, sim. O mal existe. O mal está a serviço do bem. Algumas pessoas até dizem que isso não é verdade. Sim. Porque no dia que a pessoa se conectar com o bem, o mal não existe na vida dela. Mas ela precisa passar por tudo. E porque essa pessoa está conectada com o mal, o que é que ele está fazendo? Procrastinando. Está fazendo bem, está vibrando bem. O que fez também, nós não somos aqui crianças, primeira vida, né? Todo mundo aqui lindo. Em algum lugar a gente veio, em algum lugar a gente mexeu com alguém, disse não, brigou, não perdoou. Então isso a gente vem para trabalhar duramente, a duras penas muitas vezes.
E não adianta se trancar no convento, se trancar e fazer meditação, porque é muito fácil a gente ficar em casa, trancadinho, não quero sair, não quero me expor, não quero me relacionar com ninguém. Tem que se relacionar mesmo, tem que tomar na cara mesmo, para saber se comportar e saber como agir. A comunicação não violenta, né, que o Tiago fala muito, é isso, é você saber equilibrar. Porque não adianta dizer que tem dedo podre. Ah, eu tenho dedo podre. Não. Você está atraindo o que você precisa e o que você quer. Em algum momento lá atrás você escolheu isso. Então, nós somos os responsáveis. Ele fala muito de protagonismo. Seja protagonista da sua vida. Isso é muito interessante. Olha outra lei, lei do ritmo, né? Todo mundo só conhece para dançar, né? Essa lei. Vamos dançar ali, é o ritmo. Na música tem melodia, harmonia e ritmo, né? Melodia, harmonia e ritmo. O ritmo faz parte. Sem o ritmo não existe música também. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Assim é com todos os grandes movimentos, filosofias, credos, costumes, governos, nações, todas as outras coisas. Nascer, crescer, amadurecer, decair, morrer e depois renascer. E todos vamos passar por isso. Todos vamos passar por isso. Muito interessante, né? A vibração do pêndulo está sempre em evidência. Eu peguei até um pêndulo aqui, caiu e quebrou. Não foi para mostrar como é que o pêndulo funciona, mas é mais ou menos isso. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Se você pegar um pêndulo, o pêndulo ele vai para frente e para trás, para frente e para trás. Ele não vai mais assim e um pouquinho assim. Do jeito que ele vai para frente, ele vai para trás. Do jeito que ele vai para um lado, ele vai para o outro. Do jeito que ele vai girar no ângulo. Se ele abre mais, ele vai abrir por igual. Então, essa é a compensação. O maior exemplo é o pêndulo. E eu digo sempre a todos que o nosso corpo é um pêndulo. Se você não quer uma coisa, você vai pender para trás. Se você não quer, se você quer, você vai para frente. Leve e pesado, aquele exercício que eu faço sempre. Mas você não vai mais para frente do que mais para trás. É a lei da compensação, é a lei do ritmo. Mas você sabe o que o corpo quer e deseja. A lei da compensação está sempre em ação. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte de polarização. Olha lá de novo. O que é que você vai fazer? Porque o pêndulo para o lado esquerdo é negativo, para o lado direito é positivo. Então é isso que ele vai invocar o princípio da polaridade novamente, que a gente pode escolher estar alegre ou escolher estar triste. A gente pode escolher estar mais, próspero ou menos próspero. Às vezes a gente tem muita limitação com essa questão de dinheiro, né? Porque aí vem na crença que o dinheiro é sujo, que todo político é ladrão, que se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão se aproveitar de mim, vão querer saber de mim porque eu tenho dinheiro. Em algum momento lá atrás a gente teve alguma coisa, em uma vida passada, em algum momento a gente teve essa questão com o dinheiro, com a prosperidade, mas a gente esquece que o dinheiro é neutro. O pai Damião fala, os mestres aqui, pai Benedito, o dinheiro é neutro, domine o dinheiro e não deixe o dinheiro te dominar. Com o dinheiro você vai poder ajudar a sua família, você vai poder fazer compras, você vai ajudar a pessoa que está te vendendo, você vai poder ajudar a Casa de Sossego Vó Teresa. Faça isso. Não quer dinheiro, dê para a Casa de Sossego Vó Teresa que a gente aceita. Então vamos fazer aqui o que eu falei aqui do ritmo. Princípio do ritmo. Quando eu digo pêndulo é não, olha lá o que eu falei, ele não está indo mais para o lado esquerdo do que para o lado direito, não vai acontecer isso. Você pode rodar, jogar para cima, mas ele só vai ficar do mesmo jeito. Isso é o princípio do ritmo. Isso é a polaridade, negativo, positivo, alegria, tristeza, calor, frio, vamos lá, tudo isso. Pobreza, riqueza, tudo que a gente quiser pensar, polaridade. Ele aqui está dizendo não, né? E ele aqui está dizendo sim. Da mesma forma, o sim, ele está do mesmo jeito, de um lado para o outro. Quando eu falo que ele faz isso, ele está no giro de 360 graus, mas ele está girando. Se ele gira mais, ele abre mais, tá vendo? Ele está abrindo mais, e aqui ele abre menos, mas ele sempre fica circulando. Tá? E mesmo quando o pêndulo faz isso, para um lado, para o outro, tal, ele está fazendo o equilíbrio do ritmo. E assim é o ser humano, e assim somos nós. E mais uma vez, busquem estudar mais essa polaridade, porque a gente pode fazer um movimento que a gente quiser na nossa vida. E sempre escrevam.
Pai Damião, perceba melhor esse coração flagelado, esse coração mal compreendido por si, porque os ritmos individuais precisam ser respeitados. Cada um possui um ritmo a ser respeitado, uma forma de pensar dentro da individualidade oportuna. A energia densa que entra na sua casa é a energia que você planta. Olha que interessante, princípio do ritmo, né? Desacelere o pensamento, reprograme o seu pensar e a energia desaparecerá. Eleve seus pensamentos para ter uma energia de luz. Veja o que essa luz quer falar. Muitas vezes, tem gente que manda para mim, me diga um cristal para abrir o terceiro olho. Aí eu pergunto, você quer abrir para que esse terceiro olho mesmo? Né? Tem algum? Para que esse terceiro olho aberto mesmo? Você quer enxergar o quê? Às vezes você vai enxergar muito obsessor. Tem gente que diz assim, eu quero ver os anjos, as asas do arcanjo Miguel. Cuidado, viu, com esse negócio aí, porque às vezes o obsessor está com a asa tão bonita igual a do arcanjo Miguel, mas você primeiro tem que autoconhecimento, procure saber. Não se preocupe que o terceiro olho vai abrir quando você entrar no autoconhecimento, quando você souber quem é você, qual é a sua essência, quando você souber dominar, isso daí não se preocupe. A espiritualidade só está esperando você abrir seus olhos para mostrar o que precisa ser mostrado. Aquela frase inicial, né? Os lábios só serão traduzidos quando você puder ouvir. Sexta lei, penúltima lei, causa e efeito. Todo mundo que já estudou Kardec já sabe, né? Fantástico essa, né? Bumerangue, você joga e sabe que ele vai, se não segurar, ele bate na cabeça, porque ele vai voltar. Causa e efeito. Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade, mas nenhum escapa à lei. Olha que fantástico. Então deixe, fulano fez isso comigo. Se fulano fez isso com você e você é tão boazinha, tão bonzinho, deixe que o universo vai resolver. Agora, se não foi fulano, foi você, se prepara também que vai chegar. A causa e o efeito são distribuídos simplesmente como eventualidades. Uma eventualidade é aquilo que acontece ou advém como resultado ou uma consequência de diversos eventos procedentes. Toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos tem o seu resultado direto ou indireto que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Gente, não adianta. Isso daí, daqui a pouco eu mostro mais, Pai Damião. Nada escapa do princípio da causa e efeito, mas existem vários planos de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. Mais uma vez eu volto para a polaridade. Para mim, assim, um princípio que eu achei fantástico. Você pode vencer? Pode. Pegue seu lado inferior e suba para o lado superior que você vai conseguir. E você vai ter... inclusive tem um ritual do conselho kármico. Ritual do conselho kármico que eu indico para fazer sempre. Dia 31 de março é o primeiro agora do ano. E a gente faz. E a gente pode relativizar. Ele fala que existem vários planos de causalidade e pode-se empregar as leis do plano superior para vencer as leis do inferior. A gente consegue. Se a gente segurar, vou segurar aqui com o arcanjo Miguel e vou resolver. Resolve. Eu tenho certeza disso. Não vai chegar o obsessor para você. Se você está segurando na mão do arcanjo Miguel mesmo, vamos lá. Ele vai resolver. Pai Damião diz o que desse princípio? Eu já estou colocando, Pai Damião está escrevendo. Não, mas assim, uma associação que eu fiz do livro Bênção em Palavras. Dizem que os laços sanguíneos são karmas, olhe lá. Não concordo com essa teoria. São escolhas dos espíritos virem a carne em contextos familiares, mas o karma deixa a critério de cada um. Virou uma moda agora tudo dizer assim, fulano é meu karma, né? Esse chefe é meu karma. É tão bonito falar esse nome, né? E você não faz nada, né? A pessoa é santa. Se cada um cuidar de suas próprias atribuições, elevará o nível da sua consciência. Olha lá a polaridade, Pai Damião, danado, né? Aprenda a blindar a sua consciência fazendo coisas que não colocam em risco, em processos de autofurto. Veja que profundo. Você furtando a você mesmo, porque sabe que essa situação mais adiante se tornará uma erva daninha. Então, porque fez o plantio de uma pequena erva daninha, sabendo que ela poderia ser ramificada. Jesus que dizia que quem planta vento colhe tempestade, era alguém aí. Reflita, pense efetivamente em todas as consequências de seus atos, de suas atitudes, no que efetivamente você quer. Qual o seu encaixe nesse mundo? Caminhe, peregrine, busque sua consciência crística, porque todo mundo fala Cristo, 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 mas aquele Cristo que está na cruz, sofrendo, sangrando, vamos parar, vamos deixar Jesus fora dessa história, né?
Deixe Jesus fora da história, vamos voltar para dentro de nós. Jesus está assim, Jesus é um mestre ascenso, é o governador aí do planeta Terra, ele está para todos nós, mas a gente precisa, inclusive, saber o que a gente quer, porque senão a gente está dando mais trabalho a ele ainda, ele tem que fazer. Joana de Ângeles, poderia deixar, né? Gosto muito das mensagens dela. Sempre que possas, age corretamente. Olha, sempre que possas, né? Que sutil, né? Porque ela não diz assim, haja sempre corretamente, sempre que possas. Então, ela lhe dá o livre-arbítrio para você dizer, será que eu posso mesmo? Mas será que eu posso deixar de querer aquele jeitinho? Será que eu posso deixar de colocar o carro na vaga do idoso sem ser idoso, né? Será que eu posso receber um troco sabendo que não é meu e não devolver? Então, sempre que possa, a gente vai ser diariamente colocado a nossa, como é que diz? Nossos testes, para saber se a gente está mesmo ali fazendo certinho, porque não adianta falar de político se a gente também faz uma coisinha aqui e outra ali, tá? Os teus atos são os responsáveis pela tua atual e próxima existência. Olha que bom, né? Que não é Deus, somos nós que vamos escolher, né? Nosso lugarzinho no céu, como diz, né? Porquanto ninguém pode fugir do resultado das próprias ações. Quando se atira algo para cima, inevitavelmente retorna. Interessante, né? Assim ocorre com a conduta humana, que permite a cada qual ser autor do próprio destino. Essa concessão torna-se justiça ilibada sob qualquer sentido considerada. Por quê? A todos proporciona os mesmos recursos, a todos. Ela não está dizendo que uns sim, outros não. E oportunidades mediante os quais a ascensão e a queda, olha, ascensão e queda, polaridade, né? A felicidade e a ruína, outra polaridade, são resultados eminentemente pessoais, intransferíveis, em absoluta igualdade de condições, igual a passagem da morte, né? Ou do desencarne, ou da passagem, como queira. É intransferível. Joana de Ângeles. E a última lei do gênero. Essa é bem interessante. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. E aí ele vai aprofundando, é tão interessante. Ele diz que a planta tem o feminino, o masculino, o feminino na sensibilidade. E aqui eu não estou falando de sexo, não. Homem, mulher, o órgão genital, não é isso. O mestre ascensionado tem seu complemento divino. Mestre Serafis Bey, mestra, alguns dizem que é Isis, outros dizem que é Miriam, né? Depende da linha de estudo. Arcanjo Miguel e fé. O que é fé? Fé é o complemento divino, é a polaridade feminina do Arcanjo Miguel. São as arcangelinas. É claro que anjo não tem sexo, mas a gente, como signo linguístico, a gente precisa saber se é o homem, né? O arcanjo, a arcangelina, né? Então é isso, é uma polaridade do mesmo ser, é o complemento divino. E aqui no livro também eu falo sobre isso, complemento divino de cada um desses. Tudo tem os princípios masculino e feminino, não está relacionado a sexo. O sexo é simplesmente uma manifestação material do gênero. Em qualquer lugar, em qualquer plano, em que uma coisa é criada ou gerada, o princípio do gênero se manifesta. Tudo, como eu falei, uma planta, qualquer ser, um animal, tudo vai se manifestar. São as duas polaridades também. E Pai Damião... Então todos os corpos são acordados diante de uma força, uma consciência, mas muitos seguem o navio como se fossem somente tripulantes de uma embarcação à deriva. Tenha consciência plena de que efetivamente está fazendo essa embarcação. A espiritualidade está aqui para aplicar todas as vacinas, dando força, coragem e convicção de que vale a pena cumprir os seus mistérios dentro dos corpos de cada um que aqui se apresenta. Mas é preciso que o seu coração esteja aberto, sem revoltas, para Deus, porque Deus não é culpado de nada que está acontecendo. E aí eu finalizo com essa reflexão aqui de Pai Damião, sobre isso que a gente está buscando na nossa vida, quando ele fala que a gente está recebendo muita coisa, muitas vacinas. Ele fala, cada vez que a gente vem para um hospital, para uma palavra do Preto Velho, são vacinas que ele distribui e a gente precisa saber o que fazer com essa vacina. Nessa grande nau que ele fala, né, que é a nossa viagem. A vida é uma viagem mesmo. E nessa viagem a gente vai ter encontros e desencontros e a gente é que escolhe onde descer e onde ficar mais um tempinho aí, né, na condução da vida. Então, vamos parar de colocar a culpa no oculto
muito, porque as mensagens estão chegando de todos os lugares, de todas as ordens, livros e mais livros, palestras e mais palestras, atendimentos espirituais. Que bom! E aí a gente precisa agora o quê? Pensar, refletir cada coisa que foi manifestada aqui, colocada para vocês, e verifiquem os seus pontos de vista, verifiquem as suas verdades, aprofundem mais. É um livro fininho, gente, olha, o livrinho tem 120, olha que beleza, 125 páginas. Se você basta ler uma por dia, em 4 meses você acaba, né? Então, fininho, fininho, fininho. Então, cada dia você vai, quando você começar, você vai ler numa tarde. E aí você que vai querer ler todo dia a mesma coisa para você entender de outra forma. Porque ele tem os princípios e os axiomas. Então, essa foi a mensagem desse livro. Aproveitem, e vocês que estão em casa também podem contribuir deixando seu comentário aqui abaixo. E qualquer dúvida, a gente procura esclarecer para vocês. E até nosso próximo vídeo.